Vamos lá. Pronto. O que é teologia? O que é teologia, meus irmãos? Essa palavra vem do grego e ela é a junção de duas outras palavras gregas, theos e logos. Theos significa Deus e logos significa palavra ou conhecimento. Então, basicamente, teologia significa palavra ou estudo de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa live. Então, eu gosto muito dessa palavra logos, sabe? Porque lá em João, a Bíblia diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Que verbo é esse? É a palavra. Que palavra é essa? É o grego logos. Aleluia. E eu gosto muito desse, quando eu vejo logo, eu me alegro, porque Jesus Cristo é o logos de Deus. Aleluia. Eu me lembro muito disso, né? Verdade. Quando eu estou lendo João e vejo essa palavra, teologia é o conhecimento de Deus. Quem é que nos deu, quem nos trouxe esse conhecimento primeiramente? Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi o primeiro professor de teologia. Amém? Verdade. Pastor Solon, tem uma pergunta aí na tela. Conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, quem é o autor da Bíblia? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Quem é o autor da Bíblia? Tanto a Bíblia que nós usamos aqui, ó, como essa Bíblia aqui é bonita. Essa é minha, viu? Comprei. Eu desejava muito ter uma Bíblia dessa. Bíblia Católica. Bíblia Católica, versão da tradução da Vulgata. Né? Vou explicar o que é isso ainda, viu? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa tradução dessa Bíblia católica aqui. É uma das minhas preferidas. E aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Então, quem é o autor dessa palavra, tanto católica quanto cristã? É o mesmo Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, isso aqui é profecia. Isso aqui é profecia. Para ser palavra de Deus, tem que ser palavra profética. Aleluia. Ou seja, tem que ter a ação do homem? Tem. Mas tem que ter a ação de Deus. Se for só a ação do homem, não é palavra de Deus. E Deus só fala através dos homens. Porque ela é de autoria divino-humana. Aleluia. É profecia inspirada pelo Espírito Santo através dos homens que ele escolheu. Homens e mulheres que ele escolheu. Mais uma pergunta. Conforme 2 Timóteo 3,16, qual é a fonte de inspiração das Escrituras? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Qual é a fonte de inspiração? Divina. Aleluia. Amém, irmãos? Isso aqui é dogma, mas é dogma doutrinal. Meus irmãos, nós não podemos confundir inspiração com esclarecimento. O que é inspiração? É o sopro de Deus. Deus sopra na mente e no nosso coração dos homens que ele escolheu para falar às nações, para falar a Israel, para falar à igreja, e sobrenaturalmente esse sopro sai pela respiração, porque só fala quem respira. Quando você está falando, você põe a mão assim na boca, você sente o seu hálito, o ar dos seus pulmões fluindo. Assim o Espírito Santo usou os homens santos de Deus para produzirem a sua palavra. Louvado seja Deus. É uma influência do Espírito Santo. Isso é inspiração. Mas isso é diferente de esclarecimento, por exemplo. O que é esclarecimento? É revelação. Por exemplo, eu abro aqui a Bíblia, vou ler, aí estou lendo, não consigo entender. E aí, meu Jesus, aí eu vou estudar, eu vou orar, e aí, em um determinado momento, aquela palavra se revela para mim. E eu tenho um entendimento sobre aquela palavra. Isso é esclarecimento, viu, irmãos? A palavra é inspirada e eu fui esclarecido pelo Espírito Santo. Veja, não fui inspirado, eu fui esclarecido. Inspirado foi o autor. Amém, Solon? Amém. Amém? Mateus 16, 17, por favor. Abre aí. Mateus 16, 17. Pronto. Olha, e Jesus, é um caso que eu quero mostrar aqui pela palavra de Deus o que eu falei. E Jesus respondendo disse-lhes:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus estava dizendo aí para Pedro? Simão é Pedro. É que ele perguntava, quem dizem os homens quem eu sou? Ele fez uma pergunta. E uns disseram é uns profetas, outros disseram Elias, é um dos profetas, e ninguém sabia dizer direito. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu e disse, bem-aventurado, feliz és, Pedro, filho de Jonas, porque eu também te digo que não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Espírito. Revelação, tá bom, irmão? Eu tenho uma revelação pelo Espírito Santo, eu tenho um entendimento. Quem foi inspirado? Pedro, Jesus Cristo pelo Espírito Santo, Pedro pelo Espírito Santo. A quem foi revelado? Ao teólogo Sidney e ao pastor Solon. E aos meus irmãos ouvintes aí em casa. Né? Louvado seja Deus. Veja só, ainda falando sobre esclarecimento para os irmãos, às vezes, meus irmãos, Deus não nos dá uma palavra, ou dava uma palavra a um dos seus profetas, mas não dava a eles a compreensão, a revelação do que ele estava recebendo. Por exemplo, haviam profecias na Bíblia, profecias que foram dadas, que os profetas ficavam, pastor Solon, pelejando para entender o que significava aquela palavra. Às vezes quem profetiza nem sempre entende o que profetizou. Exato. Entendeu? Aí, por que o apóstolo Pedro vai explicar que porque para nós foi dada aquela palavra, quem recebe é que às vezes entende. Exato. Às vezes quem está profetizando não sabe por que falou, por que estou dizendo isso, para quê, qual o sentido. Mas quem está recebendo está entendendo. Exato. Entendeu? A compreensão é para aquele que ia receber a palavra. Às vezes Deus faz isso, às vezes ele dá também um entendimento ao profeta. No Antigo, ele dava a palavra e dava a explicação, mas às vezes Deus não dava. Certo? Exato. Então, abra 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. E vamos ver se isso é verdade através de Pedro. Ok. Pronto. Quando os profetas profetizaram a respeito da salvação, essa qual nós pregamos hoje, da qual Jesus morreu na cruz do Calvário derramando seu sangue para nos salvar, eles inquiriram, da qual salvação queria perguntar. E trataram diligentemente, com dedicação, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O que isso quer dizer? O que essa palavra significa? Vamos em frente. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de servir. Olha só, nesse versículo ainda, eles falavam do sofrimento de Jesus, do Messias, do filho de Davi, e eles ficavam inquirindo essas coisas, querendo entender por quê. Até que entendesse que aquele sacrifício era o sacrifício vicário, aquele que substituía todos os outros sacrifícios. Aquele sangue dos bodes, dos bois, dos carneiros, não era mais necessário, né? Aos quais foi revelado o quê? Não para si mesmos. Olha. Essa palavra não é para você não, profeta, que o Senhor está te dando. É para você entregar para alguém, mas para nós, que eles ministravam estas coisas. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito para nós. Olha só, muitas coisas que está escrito aqui não era para aquele tempo, era para o tempo de hoje, para o tempo de Jesus. Se cumpriu em Jesus Cristo. E essas palavras hoje nós podemos entender por que elas foram escritas, entendeu? E ele diz que foram anunciadas por aquele tempo, pelo Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram um evangelho para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, os anjos, pastor Solon, eles querem entender o evangelho, sabia? Como é esse negócio? O cara pecou e aí ele vai ser restaurado pelo sangue de Jesus e vai para o céu, entendeu? Os anjos são curiosos, eles querem saber, entendeu, meu irmão? Mas o Senhor deu a nós esse entendimento. Então, esse aí é esclarecimento
pelo Espírito Santo. O profeta profetizou sobrenaturalmente, né? Foi palavra inspirada, mas o esclarecimento, o entendimento veio a nós nos nossos dias. Amém? Através de Jesus Cristo. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.